Nossa obra de arquitetura tradicional é a Casa de Chá Pátio de Bambu. Os arquitetos responsáveis por essa obra foram Harmony World Consult e Design. Ela é uma obra de 400 metros quadrados, foi projetada no ano de 2012 e está localizada no Jardim Shiqian, em Yangzhou, cidade do noroeste de Xangai. A Casa de Chá Pátio de Bambu é um exemplo da filosofia de design da HWCD, abraçando os fundamentos tradicionais dos jardins chineses enquanto se mistura ao ambiente natural. O chá é um aspecto importante da cultura chinesa. Com isso em mente, esta casa de chá foi projetada para proporcionar um espaço despretensioso, agradável e em sintonia com a natureza, além de remeter à simplicidade do ato de tomar chá. A obra é organizada em cubos assimétricos que flutuam na superfície de um lago. Fileiras de bambu, além de funcionarem como brise-soleil, delimitam os decks de madeira e corredores que são conectados aos diversos ambientes. Esta configuração do espaço, com fechamento sólido e vazado, é configurada em uma profundidade do visitante enquanto o indivíduo caminha pelo seu interior. Na parte externa, o pátio de bambu é em forma cúbica, com uma variação de sólidos e vazio. A verticalidade forte se torna mais evidente à noite, quando a casa de chá se ilumina para iluminar o ambiente. A forma simples ilustra a fusão congruente da arquitetura com a natureza. Além disso, os materiais naturais, tais como bambu e tijolos, fornecem sensibilidades sustentáveis. O bolso de vazio melhora a ventilação natural dentro do pátio de bambu, enquanto a parede de tijolo grossa retém o calor no inverno, reduzindo a dependência do sistema mecânico de resfriamento e aquecimento do ambiente. Porque a obra pode ser explicada como uma tradição. Ela pode ser explicada por ser uma arquitetura tradicional através do resgate de técnicas arquitetônicas culturais e chinesas, como elas a utilização do bambu, sendo caracterizado pelo seu aspecto histórico, cultural e é presente como uma técnica passada através de geração por geração. Tradicionalmente, a obra enfatiza, através de sua interconexão entre a arquitetura moderna e as técnicas construtivas do continente asiático. Na obra, o bambu ele é disposto verticalmente e horizontalmente para produzir efeitos de profundidade visual enquanto você passeia pelo local. E também cria corredores ao longo da passarela, que são organizados de uma forma assimétrica no lago. A obra também vai resgatar outra importante herança histórica da cultura chinesa, que é o chá, que se manteve popular ao longo de milhares de anos. E o pátio de bambu, esses ambientes externos, vão proporcionar uma experiência adequada para o chá, em que a obra proporcione relações entre a cultura e a arquitetura. Aqui mostra algumas imagens do exterior, onde que o bambu são trabalhados, os corredores e os pátios. Aqui mostra o entorno do local e na onde que a edificação está inserida no lago. A obra escolhida foi o Teatro della Fenice, localizado em Veneza, na Itália. O teatro oferece um espaço marcante na tradição da ópera italiana e também mundial, que foi construído entre 1790 e 1792. Dois acontecimentos fazem parte dessa história. Com dois incêndios, o teatro ainda é um dos lugares privilegiados da cidade. Em 1887, aconteceu o primeiro incêndio, e em 1996, o segundo incêndio, onde destruiu todo o teatro. Logo após o segundo incêndio, a prefeitura local fez um concurso para que empresas e arquitetos desenvolvessem projetos para a reconstrução do local. Um dos pontos principais para participar do concurso seria a reconstrução imediata, com um menor período de tempo. Com o Era do Doveira foi o lema adotado para sua reconstrução.
para representar a intenção de refazer o teatro no mesmo local e com a mesma estrutura de antes, quase que ressurgir das cinzas. La Fenice começou a ser reconstruído no ano de 1997, buscando permanecer suas características, deixando como realmente era e onde estava. Após o incêndio, apenas os muros perimetrais de tijolos de aproximadamente 1 metro de espessura permaneceu intacto. O teatro foi inaugurado em dezembro de 2003, onde os arquitetos Tommaso e Jean Battista Meduna foram encarregados pela restauração, fazendo uma readaptação do projeto original. Então, a obra ela passa por uma reconstrução, mas ao invés deles refazerem os elementos decorativos que já foram existentes, né, os estuques e bas-relevos que consistem a decoração superposta à estrutura, eles simplesmente recorrem a uma pintura, ou seja, eles adotam um recurso ilusório da própria cenografia como meio não só de respeitar a autenticidade do teatro que já foi existente, mas também pela constatação da impossibilidade de recriar um teatro que já existiu, né? Que não existe mais hoje, ou seja, não é enxergado o passado como modelo condicionante. Então, é por esse motivo que essa obra acaba se encaixando ao conceito de tipo. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto é uma unidade orgânica da Universidade do Porto vocacionada para o ensino de arquitetura. A obra pertence ao arquiteto Álvaro Siza e Adalberto Dias. Construída entre os anos de 1985 e 1996, o conjunto é constituído por 10 volumes distintos entre si, cada um com suas peculiaridades, mas que encontram uma identidade através da cor, opacidade e soluções construtivas. O programa original da escola incluía instalações de salas de aula para 500 estudantes, um auditório, administração, uma sala de exposições e uma biblioteca. O arquiteto decidiu fragmentar esse programa em edificações separadas. Na parte sul, com vistas para o Rio Douro, foram implantados os programas das salas de aula e ateliês. Uma característica marcante da obra que é de enquadrar magistralmente as vistas que deseja que o observador aprecie. É bastante marcante nesse projeto, e sobretudo nos volumes de salas de aula. 4 torres alinham-se paralelas ao rio. Do outro lado do terreno, no entanto, predominam 2 edificações laminares, conectadas por um semicírculo. No meio do lote surge um grande pátio regular, quase que triangular. Na parte norte do terreno, os volumes lineares são mais opacos, onde Siza implantou as funções mais coletivas, que são o auditório, a sala de exposições e a biblioteca, além da parte administrativa, mais próxima da rodovia vizinha. Os corredores e rampas que ligam os níveis e os programas funcionam como ruas, e o café e o pátio como praças e parques. O jogo entre os ângulos retos e oblíquos é bastante presente na obra, sobretudo nas circulações e visuais pretendidos. Esses volumes, cuja atividade de projeto carecem de inspiração, têm uma relação forte com o entorno natural da cidade do Porto. São justamente essas aberturas, em conjunto com as proteções solares, que Siza cria uma diferenciação e um movimento entre os volumes. É interessante que o pátio lembra a forma do primeiro pavilhão construído por Siza no terreno, ainda próximo da edificação histórica, e que apresenta uma forma de U com os braços levemente fechados. Com a consciência de que a grande parte da interação e da aprendizagem não se dava nas salas de aula e nas bibliotecas, mas principalmente nos espaços intermediários, pátios e café, o arquiteto deu grande atenção a isso.
Podemos perceber que ele projetou a faculdade como uma pequena cidade, aproveitando os desníveis do terreno para criar espaços mais sociais, outros amplos e outros mais íntimos.